Olá, bem-vindos ao PGCM, o pequeno guia do colecionador multimídia. Eu sou o Vinícius e hoje eu estou aqui para mostrar o box da Rita Lee. Então, pessoal, essa caixa aqui, ela foi lançada no dia 27 de novembro de 2015 e ela foi bastante aguardada aí pelos fãs da Rita Lee, mas teve algumas polêmicas aí com relação a ela. Por quê? Faltaram aqui nessa caixa alguns discos da carreira da Rita Lee, então não é uma discografia completa que está aqui nessa caixa. E também na primeira tiragem dessa caixa, um dos álbuns, o álbum 3001, ele vinha com uma faixa trocada no meio do disco, né? Então, assim, no lugar da Eva Venenosa, né, daquela música conhecida da Rita Lee, vinha uma faixa da Cássia Eller no lugar dela, assim, e eles, nessa primeira tiragem, veio com esse defeito, mas a gravadora, né, acabou trocando, né, esse disco para as pessoas que compraram, né, com essa faixa errada, certo? A minha, eu tive a sorte, né, de pegar ela já corrigida, essa caixa já corrigida, mas se eu tivesse pego também ela com o CD defeituoso, eu também ia continuar, porque eu tenho, né, esse CD 3001 já, a edição original, então eu até continuaria ele com erro, porque, né, essas coisas com erro, às vezes elas viram um item de colecionador, assim, mais procurados no futuro, né, eu até ficaria com o CD errado, nem trocaria nada. Bom, então, falando aqui, né, mostrando essa caixa, ela tem algumas coisas, assim, que melhoraram na qualidade das caixas que vêm sendo feitas ultimamente, na minha opinião. A primeira dela é o material. Então ela é feita de um papelão bem grosso. Ela é um box bem grosso, não é aqueles box de papelão fino, sabe? Que fica bem frágeis, né? Que igual a caixa do Caetano Veloso, que eu já fiz um vídeo aqui mostrando. A Universal dessa vez fez um material bem legal, tá? E a impressão, essa arte aqui eu achei bem bonita, né? Essa arte na capa aqui. Aí aqui dos lados tem a quantidade de CDs, falando que eles foram remasterizados, e realmente eu pude perceber que os CDs foram remasterizados. Depois eu vou mostrar para vocês uma comparação disso, tá? A parte aqui de cima da caixa, ela mostra as capas dos discos que compõem a caixa, né? E essa caixa, então, ela vem, né, igual que tá falando aqui, com 20 CDs de carreira da Rita Lee, e mais um CD de compilações, né, com músicas que não foram lançadas em discos e foram lançadas como single, então em trilha de novela, etc. E aqui o fundo, né, da caixa com o símbolo da Universal, certo? Aí a gente abre ela aqui por cima, né, e tem acesso aos CDs. Eu achei bem legal que, assim, eles fizeram meio que uma padronização no cantinho aqui dos CDs, né? Só nos últimos 4 discos que não ficou essa padronização aqui, né? E no disco especial, que é em Digipack. Fora o disco especial, todos os outros são em gel case, né? A embalagem, que é aquela embalagem de plástico mais comum, ou mais antiga, né? E agora, assim, eu vou mostrar cada disco deles, mas eu não vou fazer uma resenha, um review meu de cada disco. Eu vou mostrar mais a embalagem, porque são 21 discos, é muita coisa, muito disco para falar. Então eu só vou mostrar as embalagens e como que foi feita a adaptação gráfica para esses CDs, tá? E vou comentar também um pouco sobre a qualidade do áudio, essas coisas assim, mas não vou entrar em detalhe numa resenha de cada disco. Então só vai ter aqui a nota pro disco Pérolas, né, que é o disco de raridades da caixa, e pro box em geral. Eu não vou resenhar cada um dos discos. Se vocês quiserem, depois que eu refaça uma resenha de algum álbum especial, vocês colocam aí no comentário, beleza? O primeiro disco, então, é o Build Up, né, que é um fake solo aí da Rita Lee. Por que fake solo, né? Porque, na verdade, esse disco aqui foi feito na época que ela ainda estava com o Mutantes, e tanto que a banda, o Mutantes, participa desse disco, a não ser o Sérgio Dias, né? Todos os outros Mutantes, eles participam desse disco aqui tocando. E, na verdade, eles lançaram esse disco com o nome da Rita Lee porque, na época, a gravadora tinha feito um contrato com o Mutantes que eles só podiam lançar um álbum por ano. E naquele ano eles já haviam lançado um disco, e aí eles lançaram esse Build Up com o nome da Rita Lee no disco, né? Esse aqui, ele tem a faixa José, né, como uma das mais emblemáticas aí do disco.
E todos os discos aqui, todos os CDs, eles têm essa característica aqui de ter a capa, a contracapa aqui na parte de trás e a lista das músicas do CD aqui, né? Aí eles também fizeram uma coisa que eu achei legal, que foi uma arte especial para cada disco. Cada disco tem uma arte diferente aqui no CD. O fundo, continua aquele padrão mal usado, né? Então no fundo eles colocaram pelo menos uma cor que bate com a capa do disco, mas poderia ter sido utilizado também aqui com alguma imagem, alguma coisa diferente. O encarte, então, segue o padrão da Universal, né? Aqui eles reproduzem a contracapa. Aqui dentro tem uma arte bem legal, que eu acho que era do gatefold do disco, eu não sei, não tenho certeza se a primeira edição era gatefold, né, no vinil. Porém, nas letras é aquele padrão, né, branco, simples, com letra preta, comum, que a Universal faz nos CDs dela. Aí, ó, eu tenho essa outra edição. Essa edição aqui ela é de 2002, tá? E você vê assim que a arte está um pouco diferente, ó. O fundo aqui já é diferente. Ele tem uma arte, o que eu acho mais bonita essa arte aqui no CD, né? Já é mais personalizada. No fundo, ó, tem uma foto. Eu acho mais bonito isso aqui. Então, quando eles fazem esse tipo de arte assim, eu acho mais legal. Se o da caixa fosse assim, ia ser bem mais legal. Aqui, ó, o fundo também é personalizado, então, né, eles deixaram para colocar a contracapa do disco só aqui no encarte mesmo, né? Não tem uma redundância aqui. E o encarte desse CD, dessa edição de 2002, também é mais personalizado, ó. É simples, mas porém vocês veem que tem uns desenhinhos ali, tem umas coisas ali no fundo diferente, tá? Fora que também tem um texto, né, que é legal ter nessas edições, assim, né? Um texto do Marcelo Frois aqui explicando sobre esse negócio que eu falei, de ter sido gravado ao mesmo tempo que ela ainda estava com Mutantes. E esses textos não tem, né, nesse box novo, eles não tem nenhum texto contextualizando os álbuns. Eu acho que senti uma falta nisso aí também, nesse disco. E eu vou colocar aqui na tela também a comparação do áudio, né, da remasterização. Então, assim, a remasterização aí é um ponto positivo para a versão da caixa nova, né? Ela tem, assim, um som muito melhor. Então, vocês vão ver aqui, eu vou colocar as duas formas de onda aqui desse meu disco de 2002 e desse disco da caixa agora de 2015, para vocês verem como a masterização do disco de 2012 estava muito estourada, então você vê que ele perde muita parte da onda ali, né, do áudio, e essa não, essa daqui eles já masterizaram, já deixando toda a gama de áudio presente ali na música, né, e você sente isso ouvindo, porque dá menos chiado na hora de ouvir, e é mais agradável o som dessa remasterização. Então, essa remasterização realmente é um ponto muito positivo dessa caixa. Bom, esse aqui hoje é o primeiro dia do resto da sua vida, né? Ele foi lançado em 1972 e também é um disco que foi lançado enquanto ela ainda estava no Mutantes. Dessa vez, até o Sérgio Dias participa desse disco. Então é um disco totalmente do Mutantes, né? Então, assim, para completar aquela coleção do Mutantes que eu já fiz o vídeo do box aqui no canal, tem que ter esses dois discos, assim, porque eles fazem parte da carreira do Mutantes de certa forma. De certa forma, não. Fazem parte da carreira dos Mutantes, né? Então, esse disco aqui, eu gosto bastante dele também. Ele é bem extrovertido, assim. Não tem nenhuma faixa, assim, que ficou muito famosa nele, mas é legal a faixa de novo aqui, Meu Bom José, que é tipo uma continuação, né, da José do outro disco, em que eles até falam que fizeram um coro de 300 vozes. É muito legal essa faixa aí. Aqui, né, fizeram também uma reprodução de selo de vinil dentro do CD. O encarte aqui, reproduzindo a arte que tinha no vinil. E a parte de trás aqui. Eu não vou mostrar a parte com as letras, né, porque é para não deixar o vídeo muito grande, porque é tudo igual, né, tudo aquele branco com preto lá normal. Bom, aqui a gente tem realmente, de fato, o primeiro disco solo da Rita Lee, né? Solo em termos porque ela, né, montou uma segunda banda lá chamada Tutti Frutti, mas ficou como se fosse Rita Lee e Tutti Frutti, né? Então,
O Atrás do Porto Tem Uma Cidade, de 1974. Esse disco aqui, ele também teve uma remasterização bem legal. Eu tenho também uma versão dele em CD e não tem mais chiado do que esse disco aqui, que essa remasterização que eles fizeram para esse box, tá? Antes desse disco, né, existe um bootleg que chama As Celebrinas do Éden, né, que foi lançado em 73, e assim, ele é meio bootleg, na verdade ele não foi lançado em 73, ele só foi lançado recentemente. Eu vou deixar o ano aqui na tela para vocês verem, e que é um disco que ela lançou com a Lucia Turnbull, né, que era guitarrista do Tutti Frutti, então era uma dupla, e tem acho que uma ou duas músicas que depois entraram nesse disco aqui também. Então aqui a parte de trás, aqui dentro do CD, dentro aqui do encarte, aqui acho que era a jacket, né, do vinil, e a reprodução das letras como era no vinil. Isso aqui na outra edição que eu tenho eu achei mais legal, vou mostrar para vocês também. Ó, esse aqui é aquela outra edição, né? Aí você vê que aqui, ó, eles colocam aquelas ilustrações, né, meio que nas páginas aqui que tem as letras. Então acho que eles deveriam ter feito isso daqui também nessa edição agora de 2015, ia ficar mais bonitinho. Aí, de 1975, a gente tem o Fruto Proibido, né? Esse aqui é considerado um dos melhores discos da Rita Lee, porque ele tem bastante, né, músicas conhecidas, tem Ovelha Negra, tem Agora Só Falta Você, esse tal de rock and roll. Então, assim, é bem querido esse disco aqui, né? Parte de trás. Aqui, ó, eles já fizeram uma arte personalizada no CD, achei mais legal. Dentro aqui do encarte e a reprodução das letras no LP original. Aí a gente tem esse Entradas e Bandeiras de 1976, certo? Aqui personalizado, né? O selo do disco, outra capa, e aqui dentro uma reprodução das letras do vinil original. Bom, esse aqui é o Refestança, né? Então é o disco em colaboração aí com o Gilberto Gil e ao vivo, né? Esse aqui teve pessoas que reclamaram da qualidade do som desse disco. Nessa minha edição, né, porque não é a primeira, não sei se eles alteraram isso, se eles arrumaram, mas eu não senti problema na qualidade do som. O que eu sei é que nessa época, né, esse disco foi lançado em 77, a captação em som ao vivo aqui no Brasil não era boa, então você não consegue encontrar um disco bem captado nessa época. Acho que só a partir dos anos 80 que tem shows ao vivo que realmente foram bem captados assim. Então eu creio que é mais um problema assim, de captação do que realmente da qualidade da masterização do CD. Aqui a parte interna. Aí a gente tem o Babilônia, de 1978. Esse disco aqui ele tem Miss Brasil 2000. Tem Jardins da Babilônia, né? Também é bem consagrado aí. Ainda com a banda Tutti Frutti nesse disco. Reprodução aqui. Bom, a qualidade de impressão dos encartes, tudo, eu achei que tá bem legal, assim, tá joia. Por quê? Não tá igual na quarta caixa do Caetano, por exemplo, que a quarta caixa do Caetano, eu ainda vou fazer um vídeo aqui no canal, vocês vão ver que o negócio eles fizeram bem puxado mesmo, bem feio. Aqui não, a qualidade da impressão tá bem legal, assim. Eu vi algumas pessoas reclamaram que era scan e tal, mas eu acredito, assim, não teria muito o que melhorar, não. Acho que tá bem legal, assim, a impressão. Aí esse aqui é o disco Rita Lee, só, né, de 1979. Esse disco aqui, então, é sem o Tutti Frutti. Daí o Tutti Frutti tinha acabado, ficou só ela e o Roberto de Carvalho, né? Começa a fase mais pop da Rita Lee. Ela deixa mais o rock de lado, vai para uma vertente mais pop aí que acompanha ela aí durante os anos 80, né? Mas assim, eu gosto muito. Tem Mania de Você, tem Doce Vampiro e a versão estúdio do Arrombou a Festa, né? Na verdade, a versão Arrombou a Festa número 2. A parte interna aqui do disco. E a reprodução das letras aqui no encarte. Esse aqui é o Rita Lee de 1980.
Também tem bastante clássico aí, músicas conhecidas, né? Lança Perfume, Baila Comigo, Caso Sério, Nem Luxo Nem Lixo. É um dos mais conhecidos da Rita Lee também. Parte de trás, dentro aqui do CD e a reprodução do encarte aqui. Essas duas páginas aqui. E esse aqui é o Rita Lee e Roberto, né, de 1981, que foi o primeiro a sair com o nome do Roberto, como se fosse um disco dos dois, né? Também tem bastante música legal aqui. Eu gosto bastante desse disco, tô ouvindo ele bastante ultimamente. Aí aqui tem essa questão aqui, ó. Na hora que eles colocaram a Mamãe Natureza aqui na lista de músicas do CD, eles colocaram em português, mas a versão que saiu no vinil é Mother Nature, porque é ela cantada em inglês. Então acho que deveria estar aqui também, Mother Nature, né? Parte de dentro aqui do CD. E aí eles reproduziram aqui o encarte, né, de dentro. Porém, eu vi na internet aí que além do encarte vinha tipo um formuláriozinho de inscrição no fã-clube da Rita Lee, né? E eles poderiam ter reproduzido isso aqui também dentro desse encarte do disco. Aí, Rita Lee e Roberto de Carvalho, de 1982, e esse aqui tem uma polêmica aqui nesse disco, né? Por quê? Essa versão em CD saiu com uma música a menos do que tinha no vinil. No vinil, ela tem a música Brasil com S, que tem a participação do João Gilberto. E nesse disco não tem essa música, né? Então, assim, o que foi falado na época é que o João Gilberto não liberou os direitos dessa música ser relançada, né? Mas, assim, eu acho isso meio que um absurdo, porque eu acho que quando o artista grava o álbum, ele já deveria, pelo menos nos discos internacionais isso acontece, já é feito um contrato com o artista que as regravações subsequentes ali do disco, ela vai sair com aquela gravação, né? Porque faz parte do álbum. Então, assim, é meio absurdo, mas é coisa de jurídica, né? Então, a gente até releva nesse ponto. Mas tá aí faltando uma parte. Ainda bem que eu tenho o vinil desse disco. Aqui é a parte de trás, dentro aqui do disco. A capa completa aqui aberta. E a reprodução do encarte que vinha com o vinil. Tanto que na reprodução aqui tem a Brasil com S aqui, a letra, até porque estava reproduzido, né? Até aqui atrás, né, como é a reprodução da contracapa do disco, também tem a música que falta, listada. E depois desse álbum de 82, né, a Rita ela lançou um disco só com músicas em espanhol, que é um dos discos que não foi incluído nessa caixa, o que eu acho uma pena, né? Porque, assim, é um trabalho único ali, né? Então eu deveria ter sido colocado nessa caixa também, e vários fãs também sentiram a falta desse disco aí. A gente tem, né, ainda como Rita Lee e Roberto, Bombom, de 1983. E esse disco aqui é o único que tem uma faixa bônus dentro dele, né? Por quê? Essa faixa Arrombou o Cofre, né, ela tem até um selo aqui falando que ela foi proibida, né? Foi na época lá do final da ditadura, então ela foi proibida de tocar, né? Então eles lançaram uma versão instrumental dessa faixa depois, né? Que na verdade saiu, né, no disco no lugar da faixa com a letra, mas eu tenho o disco sem a instrumental. No meu disco ele tá a faixa com a letra tudo, né? Então aqui, ela tem Arrombou o Cofre instrumental. No vinil você não tem. Ou você tem o vinil com ela instrumental, ou o vinil com ela com a letra, né, cantada. Aqui, parte de dentro e a reprodução do encarte do CD. Rita e Roberto, de 1985. Esse aqui tem Vítima, né, que foi tema depois de um tempo da novela da Globo. Já é um disco um pouco menos conhecido deles aí, né? Parte de dentro. Atrás. E reprodução do encarte original. Flerte Fatal, ainda como Rita Lee e Roberto, de 1987. Reprodução do encarte aqui.
Aí, de 1988, Zona Zen, Rita Lee e Roberto de Carvalho ainda. Reprodução aqui do disco. Depois do Zona Zen também tem mais um disco que faltou na caixa, que é Rita Lee conta Pedro e o Lobo, né? Assim, o Roberto Carlos incluiu na caixa dele dos anos 70, que eu também já fiz um vídeo aqui no canal, vou colocar o link para vocês verem. A versão que ele fez contando a história do Pedro e o Lobo. E também eu achei, por que não colocar, né, a versão da Rita Lee? Essa versão da Rita Lee, ela foi lançada inicialmente com uma capa em vinil, e depois eles relançaram essa edição em CD em 2000 e alguma coisa. Eu vou colocar a capa e o ano certinho aqui para vocês verem, com outra capa. E aí, o primeiro disco dos anos 90, Rita Lee e Roberto de Carvalho. Esse disco aqui tem Perto do Fogo, que eu acho bem legal. E ele já começa a voltar um pouco mais pro rock and roll. A capa. Arte interna e reprodução. Nos anos 90 tá a maior lacuna dessa caixa. E aí ficou também de fora o disco Rita Lee de 1993, e aí voltou a ser só o nome da Rita Lee, né, no disco. Logo depois desse disco foi lançado em 1995 o ao vivo Bossa and Roll, né, que diz que recentemente saiu agora uma edição, nesse ano agora de 2016, uma edição com algumas faixas bônus, assim. Então, acho que eles poderiam já ter colocado esse disco com essas faixas bônus nessa caixa. E ficou de fora também o disco A Marca da Zorra, que é ao vivo de 1995. Então, pra você ver, pularam 3 discos dessa vez, né, da caixa. E após essa lacuna aí, a gente tem o Santa Rita de Sampa, que é de 97. Aí já é um disco bem rock and roll, né? Ela já pegando a veia do rock and roll de volta. E aqui o encarte tá reproduzido o do disco lançado na época, tá? Então aqui, ó, já tem o fundo, é exatamente a reprodução do CD que foi lançado na época. Então já é um encarte, ó, mais bem produzido, né? Tem folha dupla aqui, as letras elas estão com umas artes, tem fotos. É coisa que, gente, o cara poderia ter feito isso para todos os outros discos, ia ficar uma coleção maravilhosa, né? Olha só. Aí. E apesar desses discos serem mais novos e tal, eles também foram remasterizados. Eu tirei a prova, né, pegando a onda, e até mesmo ouvindo, a diferença é pouca, mas pela onda dá pra ver. Em seguida, tem o acústico MTV, né, e a diferença é que na primeira edição, quando esse disco foi lançado, ele tinha o símbolo da MTV aqui, né, do lado do acústico. Agora, em todos, não só nesse da Rita Lee, mas em todos os lançamentos que são acústico, Titãs, Capital Inicial, Nando Reis, o logotipo da MTV não tá mais saindo. Deve também ser alguma coisa jurídica, né? Mas o encarte reproduz todo o encarte original, com a exceção desse logotipo da MTV. Tanto aqui na frente quanto na parte de trás do disco. Então aqui já tem o fundo. E aqui tá o disco polêmico, né, que para alguns veio errado. No meu veio as faixas corretas aqui. O que eu notei, né, que realmente foi feita a remasterização, eu vou colocar aqui então a forma de onda da versão de 3001 do CD original que eu tenho e desse aqui, né? Você vai ver também que teve um ganho aqui na qualidade da masterização desse disco da caixa, que eu achei bem legal também, tá? Aí o encarte também reproduz o original. E o legal é que esse encarte aqui, ó, ele tem uns detalhes envernizados. Não sei se eu vou conseguir mostrar. Ah, né? Ele é bem bonito esse encarte aqui. Ele é todo com esses detalhes envernizados aqui.
Eu achei legal eles reproduzirem isso também, nessa edição. Aí, outro disco que falta nessa caixa é o Aqui e Ali em Qualquer Lugar, que é um disco que ela fez versões dos Beatles em bossa nova, né? Que foi lançado em 2001. E também ficou fora da caixa o Balacobaco, que é o disco de 2003. Aí em seguida ela lançou o MTV ao vivo, né? Que também ficou agora sem o logotipo da MTV, ficou só ao vivo. Tanto na capa quanto na contracapa. Aqui é a parte interna. Esse aqui também reproduz o encarte original. O disco tem participação da Pitty, da Zélia Duncan. Bem legal. E aí tem mais duas faltas, né? Que é o disco ao vivo Multishow de 2009, que não tá na caixa também. E o de 2012, o Reza, né? Também não faz parte da caixa. Então, no que eu contei aí, dos lançamentos oficiais, são 8 discos que ficaram de fora desse box, né? E mais o Celebrinas do Éden lá, que não é um oficial também, né? Seriam 9 discos fora da caixa. E aí vem o CD de raridades aí, né? O Pérolas. Aí ele já vem em digipack diferente do outro, né? Aqui. O encarte é bem bonitinho, essa arte dele. Porém, né, também tem uma área aqui mal aproveitada. Pelo menos no fundo tem umas pérolazinhas aqui. E aí também não trouxe nenhum texto, né? Os discos de raridades do Caetano, pelo menos eles tinham textos falando do contexto daquela época que cada caixa abordava. Esse aqui não tem, só tem os nomes das músicas e aonde que elas foram lançadas primeiramente. E esse disco aqui também é um pouco polêmico, por quê? Ele poderia ser duplo, porque tem várias faixas aí que ficaram de fora, né? Por exemplo, tem a versão da música Tititi, a versão que eles fizeram para a novela de 2010 não tem nesse disco. Tem a música Pura Bossa Nova. Uma outra versão da Cor de Rosa Choque também não entrou nesse disco. Poderia ter entrado aquela vinhetinha da Marília Gabriela, fácil, né, como raridade aí. Tem uma versão da Minha Fama de Mal, que não entrou nesse disco também. Juju Balagandã também é outra música que não entrou. Então, assim, essas são algumas que eu sei, podem ter... Eu acho que tem parcerias, por exemplo, poderia ter uma música dela com a Elis, de algum show. Poderia ter bastante mais raridade aí para enriquecer essa caixa e essa edição, né? E apesar aí dos pesares, esse disco Pérolas aqui, ele tem uma qualidade de som bem legal. Então, para ele, eu vou dar uma nota 4. Aí, né, pela compilação, né? Se tratando de uma coletânea, vamos pensar assim. Só não vai ser assim por causa dessas músicas que ficaram faltando mesmo, tá? Bom, e a caixa em geral, então, eu vou dar uma nota também de 4 colcheias, né? Por quê? Apesar de todos os discos que faltaram na caixa, eu acho que essa caixa é um avanço nas caixas feitas nacionalmente, tanto pelo material quanto pela qualidade da remasterização. Então, por isso eu dou 4, realmente não vai ser 5 por causa das faltas que aconteceram nessa caixa aqui, certo? Então é isso, pessoal. Esse vídeo aqui ficou um pouquinho longo, né? Porque como eu disse no começo, é muito disco. Eu até me segurei para não falar mais deles, assim, porque eu gosto bastante da carreira da Rita Lee. É mais para mostrar a edição mesmo, para quem tá na dúvida aí se vale a pena ou não comprar essa caixa, né? Eu peguei ela numa promoção, eu paguei muito barato, saiu por menos de R$10 cada disco, né? Se for dividir por disco da caixa, assim, então valeu muito a pena. Agora eu vou ver se eu consigo essa versão nova aí do Bossa & Roll dela, que tá saindo, daí eu também já mostro aqui talvez num vídeo de aquisição do mês, né? Porque é um disco só. Ou então, se vocês quiserem que eu faça uma resenha desse disco aí, vocês colocam aí no comentário, que eu faço um vídeo especial para ele, ou de qualquer um outro da Rita Lee aí. E se gostou desse vídeo, dá um joinha, se inscreve aí no canal para ver outros vídeos e até mais.